Era uma quinta-feira fria e chuvosa, daquelas em que o asfalto espelha o céu carregado e cada gota que batia no para-brisa do meu velho Titan parecia sussurrar avisos. Meu nome é João e já são mais de 30 anos de estrada, cruzando esse Brasil de ponta a ponta. Já vi de tudo, acidentes feios, miragens no deserto do Nordeste e até umas sombras que dançavam na beira da mata amazônica em noites de lua cheia. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a carga que peguei naquela noite, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. O chamado veio de um atravessador que eu só conhecia por Zé do Canto, um sujeito que falava enrolado e sempre pagava em dinheiro vivo, sem recibo. A encomenda? Um transporte urgente de umas caixas lacradas para um armazém isolado na Serra do Desespero, um trecho da BR-262 que até os mais velhos evitavam depois do anoitecer. A reputação da serra era de ter curvas fechadas, penhascos íngremes e, para os mais supersticiosos, uma energia pesada de coisa ruim que aconteceu por lá no passado. É coisa delicada, João, disse Zé, com uma voz mais grave que o normal, enquanto me entregava um maço de notas amassadas. Precisa ir direto, sem paradas. E sob nenhuma hipótese, eu disse, sob nenhuma hipótese, você abre qualquer uma das caixas. Elas estão lacradas com um selo especial. Olhei para o caminhão. A carreta já estava enganchada, lonada. As caixas eram de madeira escura, sem qualquer identificação ou logotipo. Tinham um cheiro estranho, um misto de terra molhada com algo metálico e adocicado, quase enjoativo. O selo de cera vermelha trazia um símbolo que parecia uma espiral distorcida, quase um olho vazio. Uma arrepiante familiaridade me atingiu, mas eu não conseguia identificar de onde. Engoli em seco. O dinheiro era bom, o triplo do que eu faria numa viagem normal. A gasolina estava cara e as contas apertavam. Fechado, respondi, ignorando o nó no estômago. A viagem começou sem intercorrências. O rádio só pegava chiado e, conforme eu me aprofundava na serra, a escuridão da Mata Atlântica fechava o horizonte. As árvores pareciam garras retorcidas, estendendo-se para a estrada, e a neblina rastejava como um cobertor gélido, diminuindo a visibilidade para poucos metros. A luz do farol cortava um véu de umidade, revelando apenas a pista molhada e, ocasionalmente, os olhos brilhantes de algum animal na beira da estrada. Foi por volta das 2 da manhã que a primeira coisa estranha aconteceu. Eu estava em uma curva fechada, onde o caminhão inclina perigosamente, quando vi. No acostamento, bem na pontinha da ribanceira, havia uma mulher. Não estava pedindo carona, apenas parada, de costas para mim, olhando para o vazio. O que me chamou a atenção foi o vestido, branco, esvoaçante, como se fosse feito de névoa. Parecia a noiva de alguma lenda antiga. Diminuí a velocidade pensando em perguntar se precisava de ajuda, mas quando meus faróis a iluminaram, ela girou a cabeça. Não o corpo, apenas a cabeça, em um ângulo impossível. Seus olhos eram fundos, sem brilho, e a pele pálida, quase azulada. Mas o pior foi o sorriso. Um sorriso aberto que se estendia além dos limites de um rosto humano, mostrando dentes longos e afiados demais. Um calafrio gelado subiu pela minha espinha. Acelerei, o coração batendo descompassado. Olhei pelo retrovisor, mas ela havia sumido, como se nunca estivesse lá. Minhas mãos suavam no volante. Tentei racionalizar. Cansaço, ilusão de ótica. Mas a imagem daquele sorriso não saía da minha mente. Para piorar, comecei a ouvir. Não era o vento, nem o motor. Era um som vindo da carga. Um arranhão suave no começo, como unhas raspando madeira. Depois, um chiado abafado, como se algo estivesse se movendo lá dentro, se contorcendo. Eu jurei ter ouvido um gemido fraco, quase um lamento que parecia vir de dentro de uma das caixas. Apertei o passo, querendo que aquela viagem terminasse logo. O medo já era palpável na cabine.
A cada curva, a neblina ficava mais densa e eu sentia um frio que não vinha do ar-condicionado. As luzes do painel pareciam tremeluzir. Foi quando os faróis do caminhão começaram a falhar, piscando intermitentemente. Eu estava no ponto mais alto da serra, onde a estrada se estreitava e os penhascos despencavam direto para o breu. O motor tossiu. O Titã perdeu força. Pisei na embreagem, reduzi a marcha, mas era inútil. O caminhão engasgou, a luz do painel se apagou e, com um último suspiro, parou. Silêncio. Um silêncio opressor e pesado, que só era quebrado pelo gotejar da chuva e pelo som. O som que vinha de trás. Os arranhões na carreta se intensificaram. Viraram batidas abafadas e ritmadas. Era como se algo quisesse sair. Eu podia jurar que a lona estava se movimentando, se estufando ligeiramente em alguns pontos. O cheiro estranho da carga se tornou mais forte, agora com um tom de algo em decomposição, misturado a uma doçura nauseabunda. Meu corpo estava paralisado pelo medo. Eu não ousava sair da cabine. O frio era excruciante e eu sentia meus pelos da nuca arrepiarem. Então, algo bizarro e indescritível aconteceu. Comecei a ver figuras no reflexo do para-brisa. Não eram projeções da minha mente cansada. Eram sombras, formas disformes, que se moviam em volta da carreta. Eram altas, magras, com membros alongados que pareciam se contorcer. Elas se curvavam sobre as caixas e o som de arranhões parou substituído por um sussurro que parecia vir de várias vozes, ao mesmo tempo um lamento coletivo em uma língua que eu não entendia, mas que me enchia de pavor. Uma das figuras se aproximou da lateral da carreta, perto da lona. Eu vi quando um dedo longo e esguio, de uma cor acinzentada, furou a lona, deixando um pequeno rasgo. Pelo buraco, um líquido escuro e viscoso escorreu, pingando no asfalto molhado. O cheiro podre ficou insuportável. A voz de Zé do Canto ecoou na minha cabeça. Sob nenhuma hipótese você abre qualquer uma das caixas. Mas as coisas não estavam mais nas minhas mãos. A lona se estufou violentamente em um ponto bem acima de onde o caminhão parou. E então, uma das caixas lacradas com o selo da espiral distorcida, implodiu. Não explodiu para fora, implodiu para dentro, como se o ar fosse sugado dela. E pelo buraco que se formou, algo começou a escorrer. Não era líquido, era uma massa escura, pulsante, com pequenos tentáculos que se contorciam. Tinha um brilho úmido, quase oleoso, e parecia estar respirando. As figuras disformes em volta da carreta pareciam absorver o que escorria da caixa, como se estivessem se alimentando. O murmúrio aumentou. E eu senti uma pressão na cabeça, como se algo estivesse tentando entrar na minha mente, sussurrando coisas terríveis. Eu não sei de onde tirei forças, mas o pânico me deu um acesso de adrenalina. Virei a chave, bombeei o acelerador. O motor tossiu, engasgou, mas milagrosamente pegou. Com um tranco violento, as rodas derraparam no asfalto molhado e o caminhão voltou a se mover. Olhei pelo retrovisor. As figuras estavam paradas, observando. O que quer que tivesse escorrido da caixa, agora parecia ter se espalhado pela lona, uma mancha escura e viscosa que pulsava. Não parei mais. Acelerei o máximo que o velho Titã aguentava, ignorando os solavancos e o cheiro nauseabundo que vinha de trás. As luzes do painel voltaram ao normal. O chiado no rádio continuou, mas o murmúrio daquelas coisas parou. Cheguei ao armazém na Serra do Desespero, já com o sol nascendo, um fiapo de luz que mal clareava o horizonte. O lugar era um galpão abandonado, em ruínas, com um cadeado enferrujado na porta. Não havia Zé do Canto, nem ninguém esperando. Apenas o silêncio. Quando desci para olhar a carga, o que vi me fez vomitar. A lona estava rasgada em vários pontos. As caixas de madeira escura estavam vazias, completamente vazias, como se o conteúdo tivesse sido absorvido ou evaporado. Mas o selo de cera,
O selo da espiral distorcida estava intacto em todas as caixas, e a mancha escura e viscosa que eu vira pelo retrovisor havia sumido. Liguei para Zé do Canto, mas o número dava inexistente. O dinheiro que ele me deu parecia queimar na minha carteira. Abandonei o caminhão e a carreta ali mesmo, na frente do armazém. Corri para a rodoviária mais próxima e peguei o primeiro ônibus de volta para casa. Desde então, nunca mais peguei uma carga de atravessador. Mudei de rota, só pego frete de empresas conhecidas. Mas o cheiro daquela noite, o sussurro daquelas coisas e, principalmente, o sorriso da mulher na estrada ainda me assombram. Às vezes, em noites de chuva, eu juro que ouço arranhões vindo de trás da minha casa. E o cheiro doce e podre daquela carga amaldiçoada volta a preencher meus pulmões. E a Serra do Desespero. Nunca mais passei por lá. Dizem que, em algumas noites, os caminhoneiros que se atrevem a atravessá-la ainda veem a mulher de branco, de costas, sorrindo com dentes afiados. E ouvem, em meio ao uivo do vento, um lamento que não é humano, vindo do fundo da mata. Um lamento, talvez, das coisas que Zé do Canto me fez transportar e que, quem sabe, ainda rondam por lá. O sol a pino castigava o asfalto da marginal Tietê, transformando o ar em uma massa densa e pegajosa. Era meados de 2008 e o Antônio, conhecido como Formigão entre os colegas de pátio, resmungava baixinho. Seu Scania 113, um bruto de guerra com mais de 1 milhão de quilômetros rodados, estava parado no engarrafamento infernal, a carga um pinhão roxo, como disseram na transportadora, parecendo zombeteira no baú. Pinhão roxo, pensou ele ironicamente. Nunca tinha ouvido falar de um pinhão com essa cor. E o cheiro? O cheiro. Um adocicado enjoativo que lembrava flores velhas e algo mais, algo quase metálico, se misturava ao escapamento dos ônibus e ao fedor de lixo da cidade. O pedido veio de uma empresa de produtos químicos no interior, uma tal de Biotech Industrial, que pagava em dinheiro vivo e sem fazer muitas perguntas. O que era bom, mas por outro lado, levantava uma sobrancelha. Às 17 anos, finalmente, Formigão conseguiu sair do labirinto urbano, pegando a rodovia dos Bandeirantes rumo ao interior. A noite caiu pesada, e a neblina que se levantou do solo dos canaviais adicionava uma camada de mistério à paisagem já monótona. Foi por volta das 22h, próximo a Campinas, que ele começou a sentir a estranha vibração. Não era o motor que roncava como sempre, nem a suspensão que ele tinha revisado na semana anterior. A vibração vinha de dentro do baú, uma pulsação rítmica e abafada, como se algo vivo estivesse aprisionado lá dentro. Ele acelerou, tentando afastar a sensação incômoda. Aquela carga de pinhão roxo já estava lhe dando nos nervos. O cheiro adocicado se intensificou, preenchendo a cabine, e Formigão sentiu uma leve tontura. Piscou os olhos, esfregou o rosto e tentou se concentrar na estrada, mas a cada quilômetro a pulsação se tornava mais forte, mais insistente. Era como um batimento cardíaco gigante, reverberando através da estrutura do caminhão. Por volta da meia-noite, já na rodovia Anhanguera, a situação piorou. O Scania começou a apresentar falhas elétricas intermitentes. Os faróis piscavam, o rádio chiou e, por um momento, a luz do painel se apagou por completo, deixando Formigão no escuro total por alguns segundos que pareceram uma eternidade. Ele freou bruscamente, o caminhão guinchando na pista. Com o coração acelerado, olhou para o retrovisor. Nada. A neblina engolia a traseira do baú. Com um esforço, conseguiu acender as luzes novamente e seguiu em frente. Mas a pulsação no baú agora era acompanhada por um som estranho, um arrastar suave, como se algo pesado e viscoso estivesse se movendo lá dentro. O cheiro também mudou, adquirindo uma nota mais pungente, quase de carne em decomposição, misturada ao adocicado inicial.
Formigão sentiu um calafrio na espinha. Pinhão roxo, pensou ele novamente, com um riso nervoso e sem graça. O que quer que fosse, não era pinhão. A tensão aumentava a cada curva. Ele estava a cerca de 1 hora do destino, em um trecho deserto da rodovia, quando ouviu um estalo alto vindo do baú. O caminhão sacudiu violentamente e Formigão perdeu o controle por alguns segundos, quase jogando o bruto para fora da pista. Ele olhou para o retrovisor novamente e o que viu o fez gelar. No centro da lona que cobria a carga, uma mancha escura, úmida e de um roxo quase negro começava a se expandir. E não era só a mancha. A lona estava se estufando, parecendo um balão prestes a estourar, e o tecido se contorcia como se algo estivesse empurrando por baixo. Com o suor escorrendo pela testa, Formigão decidiu o que fazer. Parou o caminhão no acostamento, em um local sem iluminação, e desligou o motor. O silêncio que se seguiu foi quase tão aterrorizante quanto os ruídos que o precederam. A pulsação no baú ainda era audível e o cheiro, agora insuportável, invadia a cabine. Pegou sua lanterna de mão, um facão que sempre levava para emergências, e desceu. O frio da noite parecia perfurar seus ossos. A mancha roxa na lona agora era do tamanho de uma mesa e o tecido estava visivelmente esticado. Ele aproximou a lanterna e o que viu fez seu estômago revirar. Não era só uma mancha, mas uma espécie de vaso sanguíneo gigante, pulsando e se contorcendo sob a lona. Havia algo crescendo lá dentro, algo que estava tentando romper a embalagem. Com a mão tremendo, Formigão cortou um pequeno pedaço da lona na borda da mancha. O cheiro que escapou foi uma mistura de podridão, sangue e algo doce, quase floral. A luz da lanterna revelou uma massa disforme, gelatinosa e de um roxo vibrante, como a carne crua de um animal muito grande, mas com uma textura estranha, quase vegetal. Pequenos filamentos escuros se contorciam dentro da massa e o que pareciam ser veias pulsavam fracamente. Ele recuou, horrorizado. Aquilo não era pinhão roxo, não era nada que ele já tivesse visto ou sequer imaginado. Enquanto recuava, a massa roxa começou a se expandir mais rapidamente, forçando a lona para fora. Um ruído úmido, como de um corpo se espremendo, ecoou no silêncio da noite. A mancha roxa agora estava quase no tamanho de uma porta de caminhão, e a lona estava se rasgando em várias partes, revelando mais daquela coisa viva e pulsante. Formigão correu de volta para a cabine, ligou o motor e acelerou o máximo que pôde. Não importava o destino, não importava o dinheiro. Ele precisava se livrar daquela carga. Olhou para o retrovisor e o que viu o fez pisar fundo no acelerador. A lona do baú havia se rompido por completo e uma massa gigantesca e disforme, com tentáculos e protuberâncias que pareciam brotar da carne roxa, se erguia precariamente. Era como um coração pulsante e colossal, com apêndices que se agitavam no ar. Aquilo estava vivo e estava crescendo. Ele dirigiu como um louco, o ponteiro da velocidade no talo, o coração batendo descompassadamente. Não olhou mais para trás, apenas para a estrada que parecia interminável. Depois de uns 20 minutos de desespero, os pneus cantando nas curvas, ele finalmente viu as luzes de um posto de combustível na beira da estrada. Não pensou 2 vezes. Em uma manobra arriscada, jogou o caminhão para dentro do pátio, freando bruscamente. Assim que o Scania parou, Formigão abriu a porta e pulou da cabine, correndo como se sua vida dependesse disso. Ele se jogou no chão, ofegante, e olhou para trás. O caminhão estava parado, a traseira voltada para a entrada do posto. Os faróis do posto de combustível iluminavam fracamente o baú. A massa roxa ainda estava lá, mas parecia ter se retraído um pouco, talvez pela luz, talvez pela parada brusca. Ela ainda pulsava, mas menos intensamente. Formigão sentiu um arrepio gélido. Ele não podia simplesmente abandonar o caminhão ali. Tinha que fazer algo.
Com a voz embargada, ele chamou o frentista, um rapaz jovem e sonolento. Moço, socorro! Tem alguma coisa nessa carga que não é normal. Eu juro, não é pinhão. O frentista olhou para o caminhão e depois para Formigão, que estava branco como um fantasma. O que o senhor está falando, meu senhor? Que pinhão? Só estou vendo uma lona rasgada. Formigão olhou para o caminhão e ali estava o choque final. A lona estava rasgada, sim, mas a massa roxa havia sumido. Havia apenas uma quantidade impressionante de um pó fino e roxo espalhado pelo chão do baú e um cheiro adocicado e enjoativo no ar. Ele subiu no caminhão, o coração ainda disparado. Onde estava aquela coisa? Não podia ter evaporado. Ele tocou o pó roxo. Era como talco, mas com uma leve umidade. Formigão passou o resto da noite no posto sem conseguir dormir. Tentou ligar para a transportadora, para a tal Biotech Industrial, mas ninguém atendeu. No dia seguinte, decidiu levar a carga até o destino, mesmo com o medo o corroendo. Quando chegou à Biotech, o local parecia abandonado. O portão estava enferrujado, as janelas quebradas. Não havia ninguém. Ele estacionou o caminhão e, sem saber o que fazer, resolveu descarregar o tal pinhão roxo. Abriu o baú. O cheiro adocicado e de carne em decomposição ainda estava lá, misturado ao cheiro metálico. No chão, apenas o pó roxo que ele varreu para um canto do baú. Formigão nunca mais soube o que era aquela carga. Ele largou o transporte de mercadorias no mês seguinte, assombrado pela imagem daquela coisa pulsante e roxa e o cheiro enjoativo que, por vezes, ainda o persegue em seus sonhos. O Scania 113 foi vendido para um ferro velho. Até hoje, quando passa por um canavial à noite ou sente um cheiro adocicado e estranho no ar, Antônio, o Formigão, ainda se lembra da noite em que transportou o pinhão roxo. E ele sabe que, em algum lugar nas estradas de São Paulo, algo estranho ainda pode estar se movendo, esperando para ser transportado. A chuva fina e persistente da Serra do Mar fazia o para-brisa do velho Mercedes-Benz 1620 do Zé Patrocínio parecer um portal para outro mundo. Era 2012 e o Zé, um homem de poucas palavras e muitos quilômetros rodados, sentia o peso dos seus 50 e poucos anos nas costas. Aquela viagem estava esquisita desde o começo. Uma carga para a Baixada Santista, algo que a nota fiscal dizia ser fibras orgânicas, mas que cheirava a terra molhada e algo mais, algo que ele não conseguia identificar, mas que o incomodava profundamente. O cheiro era quase hipnótico, entorpecedor. Zé Patrocínio não gostava de viajar pela Serra do Mar à noite, especialmente com chuva. A neblina que subia do vale transformava a rodovia dos imigrantes em um corredor fantasma. E as curvas fechadas e o tráfego pesado eram um convite ao desastre. Mas a urgência do cliente, uma tal de flora exótica do Atlântico, que pagava o dobro do frete normal, o convenceu a arriscar. Por volta da meia-noite, já descendo a serra, Zé começou a sentir o cheiro das fibras orgânicas ficar mais forte, quase asfixiante. Uma leve dor de cabeça surgiu e a visão ficou um pouco embaçada. Ele piscou os olhos, esfregou as têmporas, mas a sensação não passava. O rádio, que antes tocava modão sertanejo, começou a chiar e, de repente, se calou por completo. Zé tentou ligar e desligar, mas nada. Ainda descendo, a neblina se adensou, e o único som era o ronco do motor e o barulho da chuva. Foi então que ele ouviu um som suave, quase um murmúrio, vindo da traseira do baú. Era como se algo estivesse sussurrando, uma canção arrastada e melancólica que parecia vir de dezenas de vozes ao mesmo tempo. Zé freou levemente, tentando discernir o que era, mas o som sumiu tão rapidamente quanto apareceu. Ele acelerou novamente, tentando se convencer de que era apenas o cansaço. Mas alguns quilômetros depois, o murmúrio voltou, mais alto e mais nítido. E não era só um murmúrio.
Havia um som de rastejamento, úmido e pesado, vindo de dentro do baú, como se algo grande e viscoso estivesse se arrastando pela carga. O cheiro se tornou insuportável, uma mistura pungente de terra úmida, musgo e algo mais, algo que lembrava carne em decomposição, mas com um toque doce e floral. A essa altura, Zé já estava com o coração na garganta. Ele não era supersticioso, mas aquela carga estava claramente além de qualquer coisa que ele já tivesse transportado. Os faróis do caminhão começaram a piscar intermitentemente, e o painel, que antes iluminava a cabine, agora parecia ter uma luz mais fraca, quase vermelha. Em um trecho particularmente escuro da serra, onde a neblina era tão densa que ele mal via à frente, Zé ouviu um baque forte vindo da traseira. O caminhão balançou violentamente e ele teve que se segurar firme no volante para não perder o controle. Pelo retrovisor, na escuridão e na neblina, ele viu uma silhueta alta e esguia se projetar por um instante para fora do baú, antes de ser engolida pela escuridão novamente. Era escura, com formas que pareciam se contorcer, como galhos retorcidos ou tentáculos. Zé Patrocínio pisou no freio com toda a força. O caminhão guinchou, parando abruptamente no acostamento. A chuva ainda caía, e o silêncio era interrompido apenas pelo som da água batendo no asfalto e pelo próprio coração acelerado de Zé. O cheiro da carga agora era tão forte que parecia sufocá-lo. Com a lanterna em uma mão e o facão na outra, Zé desceu da cabine. O ar da serra, frio e úmido, parecia cortá-lo. A neblina o envolvia, criando sombras fantasmagóricas a cada passo. Ele se aproximou da traseira do baú, a lanterna tremendo em suas mãos. No meio da lona, uma protuberância enorme e disforme se erguia, pulsando suavemente. Parecia uma bolha gigante de tecido, úmida e escura. Zé hesitou. O que quer que estivesse ali dentro não parecia querer ficar contido. Com um último suspiro de coragem, ele cortou um pedaço da lona. O cheiro que escapou foi uma bofetada no rosto, uma mistura de mofo, terra podre e algo que lembrava odores de esgoto, mas com uma doçura estranha. A luz da lanterna revelou uma massa orgânica esverdeada e marrom, com uma textura que lembrava raízes retorcidas e galhos de árvore. Era viscosa e pequenos pontos que pareciam olhos vermelhos brilhavam na massa, piscando lentamente. Pequenos filamentos finos e escuros, como pequenos vermes, se contorciam sobre a superfície. A massa se agitou, e Zé viu algo se mover dentro dela, algo que parecia uma forma humana deformada, lutando para se libertar. Ele soltou um grito abafado e recuou, tropeçando nos próprios pés. Aquilo não era fibra orgânica, era algo vivo e estava crescendo, se contorcendo, se libertando da carga. A massa começou a se expandir rapidamente, rasgando a lona e se derramando para fora do baú, como uma criatura faminta se libertando de sua casca. Tentáculos feitos de raízes e galhos brotavam da massa, se estendendo para fora, buscando algo na escuridão. Zé correu para a cabine, o pânico tomando conta de si. Deu partida no motor e acelerou. O caminhão patinou no asfalto molhado por um momento, antes de ganhar tração e disparar pela estrada. Ele não olhou para trás. Não podia. Sua mente estava em branco, apenas o instinto de sobrevivência o impulsionava. Dirigiu sem parar, com o coração batendo descompassadamente no peito. A cada curva, a cada subida, ele esperava ver a criatura verde e marrom se erguendo no retrovisor, mas a neblina e a escuridão não revelavam nada. Quando finalmente viu as primeiras luzes da Baixada Santista, já era quase dia. Chegou ao armazém da flora exótica do Atlântico com o sol nascendo, o caminhão pingando água e lama, e Zé Patrocínio branco como um fantasma. O portão estava aberto, e o lugar parecia tão abandonado quanto a biotech industrial do Formigão. Ninguém para receber a carga. Ele estacionou o caminhão, o corpo tremendo de exaustão e medo. Abriu o baú.
O que restava da carga era apenas uma fina camada de terra úmida e um pó esverdeado e marrom, com o cheiro adocicado e floral, mas com a nota de podridão ainda presente. A lona estava em frangalhos, rasgada em várias partes, como se algo tivesse explodido de dentro para fora. Zé Patrocínio deixou o caminhão no armazém e nunca mais voltou para buscá-lo. Pegou um ônibus para o interior e, daquele dia em diante, nunca mais sentiu o cheiro da chuva da Serra do Mar da mesma forma. O murmúrio, o cheiro adocicado, os olhos vermelhos na massa orgânica, tudo isso ficou gravado em sua memória. Até hoje, quando a neblina desce pesada na serra e a chuva fina começa a cair, Zé Patrocínio sente um arrepio na espinha. Ele sabe que a Serra do Mar guarda segredos mais profundos do que as histórias de fantasmas de caminhoneiros costumam contar. E ele sabe que, em algum lugar naquelas estradas úmidas e escuras, algo pode estar esperando sua próxima viagem. O sol já tinha se despedido, tingindo o horizonte de tons alaranjados e roxos, quando o Geraldo, um sessentão calado e com a cara marcada pelo tempo, e o Juninho, seu ajudante jovem e tagarela, pegaram a rodovia Castelo Branco. Era uma noite de terça-feira, pouco movimento, e a carga de ferragens para o interior de São Paulo não era das mais pesadas. "Tá vendo, Juninho? Esse é o horário que o lobo come o cordeiro", Geraldo resmungou, os olhos fixos na estrada. "Que isso, chefia? Vira essa boca pra lá. Hoje é dia de folga do lobo", Juninho respondeu, mexendo no rádio em busca de uma estação que pegasse. Eles seguiam viagem quando, num trecho deserto, perto de Itapevi, avistaram uma figura parada no acostamento. Um homem alto, de terno escuro, carregando uma mala de couro. Em plena Castelo Branco, àquela hora da noite, um homem engravatado parecia um peixe fora d'água. "Coitado do homem, Geraldo. Parece perdido", Juninho comentou. Geraldo hesitou. Ele não gostava de dar carona, ainda mais à noite. Mas o tempo seco e a aparência inusitada do sujeito o fizeram pensar. "Tá bom, mas fica esperto, Juninho. Mundo é cheio de maluco." Pararam o caminhão alguns metros à frente. O homem de terno se aproximou, calado. Ele tinha um rosto pálido, quase sem expressão, e olhos fundos que pareciam ver através deles. Um cheiro peculiar, algo como madeira velha e cera de vela, emanava dele. "Para onde o senhor vai?" Geraldo perguntou. "Para o interior", o homem respondeu com uma voz baixa e monocórdica, que parecia vir de algum lugar muito distante. "Até onde puderem ir." Juninho sentiu um arrepio. "Ué, Geraldo, ele não diz a cidade?" sussurrou. "Entra aí, moço", Geraldo disse, ignorando o ajudante. O homem subiu e se sentou entre eles. O silêncio na cabine ficou denso. O cheiro de madeira velha e cera se intensificou, misturando-se ao cheiro familiar de diesel e tabaco de Geraldo. Juninho tentou puxar conversa, mas o homem não respondia. Apenas olhava para a estrada com um olhar fixo e vazio. A temperatura na cabine começou a cair. Não era o ar-condicionado, pois estava desligado, e a noite nem estava tão fria assim. As luzes do painel piscaram, e o rádio, que Juninho tinha finalmente conseguido fazer funcionar, começou a chiar com uma estática estranha, que parecia um lamento abafado. Geraldo, que já tinha visto de tudo na estrada, começou a ficar inquieto. Aquele passageiro não era normal. Ele olhou de esguelha para o homem. Na penumbra da cabine, notou que as mãos dele, que seguravam a mala de couro, eram incrivelmente pálidas, quase translúcidas, e pareciam um pouco secas, como madeira envelhecida. "A gente vai até Bauru, depois pegamos a Raposo Tavares", Geraldo informou, tentando quebrar o gelo. O homem não respondeu, apenas virou a cabeça lentamente para Geraldo, e seus olhos fundos pareciam brilhar com uma luz esverdeada e fraca. Juninho, que estava cochilando, acordou sobressaltado.
Chefia, tá frio pra caramba aqui, né? Geraldo sentiu um calafrio na espinha. Não era só o frio, era a presença daquele homem. Aquele cheiro de madeira e cera começou a irritar suas narinas, quase como se fosse fumaça. De repente, os faróis do caminhão piscaram novamente, e uma sombra esguia, com formas que pareciam galhos retorcidos, cruzou a estrada à frente deles por uma fração de segundo. "O que foi aquilo?" Juninho gritou apontando. Geraldo não respondeu. Ele acelerou, tentando deixar a sensação estranha para trás, mas ao olhar para o retrovisor, viu algo que o fez gelar. No banco de trás, onde não havia ninguém, uma mancha escura e úmida, de um marrom avermelhado, começava a se formar, e um cheiro de terra molhada e algo mais forte, quase metálico, se misturava ao de madeira e cera. O homem no meio, o passageiro misterioso, ainda estava sentado, imóvel, mas agora parecia mais alto e suas feições estavam ligeiramente distorcidas, como se estivessem derretendo e se refazendo em outra coisa. Seus olhos verdes brilhavam mais intensamente. "Senhor, a gente pode parar aqui. Tem um posto ali na frente", Juninho disse, a voz trêmula. O homem virou-se lentamente para Juninho e um sorriso quase imperceptível se formou em seus lábios pálidos. Não era um sorriso humano, era um movimento forçado, quase uma fenda na pele, e de dentro de sua boca, Juninho jurou ter visto algo que parecia um emaranhado de raízes finas e negras. O terror tomou conta de Juninho. Ele tentou abrir a porta, mas ela estava emperrada. "Geraldo! Geraldo! Para o caminhão!" Ele gritou em pânico. Geraldo, que já estava suando frio, pisou no freio bruscamente. O caminhão guinchou, parando no acostamento em meio a uma nuvem de fumaça dos pneus. Ele e Juninho se jogaram para fora da cabine, tossindo e ofegando. O cheiro de madeira e cera, agora misturado a um odor de podridão e terra recém-remexida, invadia o ar. Eles olharam para o caminhão. O passageiro misterioso ainda estava lá, sentado no meio. Mas agora ele não era mais um homem. Era uma criatura esguia e alta, feita de galhos retorcidos e raízes, com olhos verdes incandescentes, que parecia ter brotado do próprio assento. A mancha escura no banco de trás se expandia, e dela brotavam pequenas plantas e musgos. O terno escuro estava rasgado, revelando a madeira escura e nodosada por baixo. A mala de couro no colo da criatura parecia ter se fundido a ela, tornando-se parte de seu corpo. A criatura levantou uma de suas mãos retorcidas, que agora pareciam mais com garras de madeira, e apontou para eles. Um murmúrio estranho, como sussurros de vento em árvores secas, ecoou da cabine. A voz do homem, mas distorcida e multiplicada por centenas de vozes, parecia dizer: "Vocês não deveriam ter parado." Geraldo e Juninho não esperaram mais. Correram pela beira da estrada sem olhar para trás. Não importava a carga, o caminhão ou o que pensariam deles. Eles correram até as pernas aguentarem, até verem as luzes de uma cidade distante. Eles nunca contaram a história completa para ninguém, apenas que haviam sofrido um acidente e perdido o caminhão. Geraldo vendeu o que restava do seu patrimônio e comprou uma pequena chácara no interior, longe de qualquer estrada movimentada. Juninho, traumatizado, nunca mais quis saber de caminhão. A rodovia Castelo Branco, para muitos, é apenas mais uma estrada. Mas para Geraldo e Juninho, ela sempre será o lugar onde a escuridão da noite revelou um passageiro que não era deste mundo, um ser que parecia ter brotado da própria terra. E eles sabem que, em algum lugar na imensidão da noite, aquele homem de terno pode estar esperando sua próxima carona. Café reforçado hoje, companheiro. Essa história ainda me tira o sono. E olha que já faz uns bons anos. Mas cada detalhe ficou cravado na minha memória como ferro quente. A noite daquele fatídico trecho entre Campinas e a divisa mineira era daquelas que a gente até evita ligar o rádio para não quebrar o silêncio denso.
A neblina rastejava baixa em alguns pontos, parecendo fantasmas agarrados ao asfalto, e a lua, escondida atrás de um véu de nuvens, só deixava um breu pesado engolir a paisagem. Meu bruto, um Scania 113H, roncava manso na rodovia, engolindo quilômetros na escuridão. A carga de eletrônicos balançava levemente atrás de mim, um peso considerável que eu precisava entregar cedo em Belo Horizonte. Já passava das 2 da manhã e o cansaço começava a pesar nas pálpebras. Mas a adrenalina da estrada, aquela sensação de liberdade misturada com uma ponta de isolamento, me mantinha alerta. De repente, lá longe, onde os faróis cortavam a escuridão, surgiu uma silhueta no acostamento. A princípio, pensei que fosse um carro parado com problemas, mas conforme me aproximava, a forma alongada e imóvel não parecia um veículo. Reduzi a velocidade instintivamente. Naquela solidão, a gente se sente meio responsável um pelo outro, sabe? Vai que alguém precisava de ajuda. Mas à medida que os faróis iluminaram a figura por completo, a semelhança com algo humano começou a se esvair, dando lugar a uma sensação de profundo desconforto. Era alta, muito alta, talvez uns 2,5 metros, mas incrivelmente magra. Parecia um espantalho retorcido, feito de galhos secos e sombras. Não havia volume, apenas uma silhueta esguia contra o asfalto pálido. A cabeça parecia desproporcionalmente pequena para o corpo alongado, e não consegui discernir nenhuma feição, como se um véu escuro a cobrisse por completo. O frio que senti naquele momento não era da noite. Era um frio que vinha de dentro, um presságio gelado de que algo estava terrivelmente errado. O cheiro invadiu a cabine de repente, nauseabundo e sulfuroso, como se algo tivesse queimado há pouco tempo, misturado com um odor rançoso, quase de carne em decomposição. Tive que prender a respiração para não vomitar. A coisa continuava imóvel, como se estivesse plantada ali. Os braços pendiam ao lado do corpo, longos demais, finos como gravetos, e as mãos. Não consegui ver as mãos direito, mas pareciam terminar em pontas afiadas. As pernas eram ainda mais perturbadoras, finas como canas, pareciam se dobrar em ângulos impossíveis, como se os ossos estivessem quebrados e remendados de forma grotesca. Um instinto primitivo gritou na minha cabeça: "Não pare! Vá embora!" Mas a curiosidade mórbida, aquela que nos faz olhar para o abismo, mesmo sabendo que ele pode nos encarar de volta, me manteve ali, reduzindo a velocidade do caminhão quase a zero. Foi então que aconteceu. Lentamente, de uma forma que desafiava qualquer anatomia humana, a cabeça daquela coisa começou a girar. Não foi um movimento brusco, mas sim um giro lento e contínuo, como se estivesse desparafusando. Minha boca secou e o coração martelava no peito. Quando a cabeça completou 180 graus, os olhos apareceram. Não eram olhos como os nossos. Eram 2 pontos de luz vermelha incandescente, como brasas acesas na escuridão. Eles não piscavam, não se moviam. Apenas brilhavam com uma intensidade fria e penetrante, fixos em mim. Senti como se estivessem sondando minha alma, revirando meus medos mais profundos. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O único som era o ronco baixo do motor do caminhão e o zumbido agudo nos meus ouvidos. O ar na cabine ficou denso, opressor. E então, eu ouvi. Era um som baixo, arrastado, como se pedras estivessem raspando umas nas outras. Não eram palavras, mas consegui sentir uma intenção ali, uma mensagem sombria que invadia minha mente. Pare, fique. O medo me paralisou por alguns segundos, mas o instinto de sobrevivência gritou mais alto. Pisei fundo no acelerador, fazendo o Scania urrar e disparar pela estrada. Olhei pelo retrovisor e vi a figura imóvel, mas aqueles 2 pontos vermelhos continuavam fixos em mim, como faróis de um carro fantasma na escuridão.
Aquele olhar me perseguiu por quilômetros. Mesmo quando a figura sumiu na distância, eu ainda sentia aqueles olhos em minhas costas. O cheiro pútrido demorou a se dissipar da cabine. As mãos tremiam tanto que precisei segurar o volante com força para manter o caminhão na reta. Parei no primeiro posto de gasolina que encontrei, já quase amanhecendo. Bebi uns 3 cafés seguidos, mas o tremor não passava. Contei para o frentista, um senhor de rosto marcado pelo sol e pela estrada, mas ele apenas balançou a cabeça com um olhar vago, como se já tivesse ouvido histórias parecidas. Estrada tem dessas coisas, filho. A gente vê o que não quer, ele murmurou, antes de voltar para seus afazeres. Cheguei em Belo Horizonte exausto, com a sensação de ter escapado por pouco de algo terrível. Demorei semanas para conseguir dormir uma noite inteira sem acordar sobressaltado. Evito aquele trecho da BR-381 como o diabo foge da cruz. E até hoje, quando viajo sozinho à noite e sinto aquele cheiro estranho no ar, meu coração dispara e a imagem daqueles olhos vermelhos volta a me assombrar. Tem coisas nessa estrada, companheiro, que a gente não consegue explicar. Coisas que a ciência não alcança. E eu tive o azar de cruzar o caminho de uma delas naquela noite fria. Uma noite que eu jamais vou esquecer. Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenha um bom susto. Vou contar aconteceu comigo há exatamente 3 anos, quando eu ainda fazia viagens noturnas pela BR-116. Meu nome é Roberto, sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Naquela noite, eu estava fazendo o trajeto entre Curitiba e São Paulo, carregado com uma carga de eletrônicos. Era por volta das 2 da manhã e a estrada estava praticamente deserta, como é comum nesse horário. O céu estava sem estrelas e uma névoa densa começava a se formar na pista. Eu já conhecia bem aquele trecho, mas algo parecia diferente. O rádio do caminhão começou a falhar, alternando entre estática e silêncio. Tentei sintonizar outras estações, mas nada funcionava. Foi quando avistei uma mulher vestida de branco na beira da estrada. Inicialmente, pensei em parar. Afinal, aquela região é perigosa para alguém estar sozinho. Mas algo me dizia para seguir em frente. Quando passei por ela, notei pelo retrovisor que ela havia desaparecido. Meu coração disparou quando, alguns quilômetros depois, a mesma mulher apareceu novamente, mais à frente. Era impossível ela ter chegado lá tão rápido. Dessa vez, ela estava no meio da pista. Freiei bruscamente e o caminhão derrapou um pouco na pista úmida. Quando recuperei o controle, ela não estava mais lá. Mas o que aconteceu em seguida me deixou em estado de choque. Todas as luzes do painel do caminhão começaram a piscar e o motor começou a falhar. A temperatura estava caindo rapidamente dentro da cabine, mesmo com o ar-condicionado desligado. Consegui encostar o caminhão no acostamento. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava ligar para o socorro mecânico, mas o celular estava sem sinal. Foi quando ouvi batidas na lataria do caminhão. Eram batidas ritmadas, como se alguém estivesse caminhando ao redor do veículo. Através dos espelhos, eu podia ver uma sombra se movendo. A névoa havia ficado ainda mais densa, e agora eu mal conseguia enxergar alguns metros à frente. As batidas continuavam, cada vez mais próximas da cabine. De repente, todo o caminhão começou a balançar, como se algo muito pesado estivesse se apoiando nele. O som de arranhões na lataria me fez gelar. Fechei os olhos e comecei a rezar, algo que não fazia há anos. Quando abri os olhos novamente, tudo havia parado. O motor voltou a funcionar normalmente, o rádio começou a tocar e meu celular recuperou o sinal. A névoa começou a dissipar, mas algo ainda me perturbava. No para-brisa do caminhão havia uma marca de mão feita como se alguém tivesse tocado o vidro pelo lado de fora, mas eu estava a mais de 3 metros do chão. Nunca mais fiz aquele trajeto de madrugada.
Conversei com outros caminhoneiros depois e descobri que não fui o único a ter experiências estranhas naquele trecho. Dizem que há muitos anos, uma noiva morreu em um acidente ali, na noite do seu casamento, e desde então ela aparece para os viajantes. Hoje em dia, sempre que passo por aquele trecho, faço questão de ser durante o dia. E mesmo assim, toda vez que vejo uma névoa se formando na estrada, meu coração dispara, lembrando daquela noite assustadora. Se você gostou deste relato real, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Compartilhe com seus amigos e deixe nos comentários se você já passou por alguma experiência parecida. Até o próximo vídeo. Meu nome é Osvaldo, mas no trecho todo mundo me conhece como Coruja. É que eu sempre gostei de virar à noite no volante, dizia que a estrada vazia me dava paz. Hoje, eu daria um braço para nunca mais ter que pegar um frete depois que o sol se põe. A paz que eu sentia virou pavor, e tudo por causa de uma figura que eu chamo de o dançarino. Aconteceu na BR-116, a famosa Regis Bittencourt, no trecho da Serra do Azeite, entre São Paulo e Curitiba. Um lugar que já tem fama de mal-assombrado, cheio de história de acidente e de alma penada. Eu já tinha passado por lá umas 1000 vezes, nunca tinha visto nada além de neblina e caminhão quebrado. Mas naquela noite foi diferente. Era uma garoa fina e persistente, daquelas que deixam o asfalto um espelho negro. Eu vinha tranquilo, ouvindo um modão do Tião Carreiro, quando vi uma luzinha piscando no acostamento, uns 200 metros à frente. Pensei que era um carro quebrado, talvez precisando de ajuda. Fui diminuindo a velocidade do meu Mercedes 1620, o pé de pano. Conforme me aproximei, vi que não era um carro, era uma pessoa, um homem, parado na beira da pista, no meio do nada, debaixo daquela chuva fria. E ele não estava pedindo ajuda, ele estava dançando. Isso mesmo, dançando. Era uma dança esquisita, desengonçada, os braços e pernas se movendo em ângulos estranhos, como um boneco de marionete com os fios emaranhados. Ele girava lentamente, a cabeça pendendo para um lado. A luz que eu vi era de uma pequena lanterna que ele segurava, apontada para o próprio rosto, iluminando um sorriso largo e fixo. Um sorriso que não combinava com a noite, com a chuva, com nada. Um arrepio percorreu minha nuca. Travei as portas da cabine e acelerei, passando por ele o mais rápido que pude. Pelo retrovisor, eu o vi parado, ainda girando e sorrindo, a luz da lanterna sumindo na escuridão. Cada maluco que aparece, pensei, tentando afastar a imagem da cabeça. Uns 20 quilômetros depois, a serra se fechou de vez. A neblina ficou tão densa que meus faróis mal venciam 5 metros à frente. Tive que reduzir para quase parar, e foi aí que meu sangue gelou. No limite do alcance da minha luz, eu o vi de novo, o mesmo homem, a mesma dança desengonçada, o mesmo sorriso iluminado pela lanterna. Impossível. Não tinha como ele ter chegado ali antes de mim. Eu estava num caminhão de 18 toneladas, mas ele não tinha carro, não tinha nada. A estrada era um breu total. Comecei a suar frio, minhas mãos grudaram no volante. Dessa vez, quando passei, tive a nítida impressão de que o sorriso dele tinha se alargado ainda mais, como se rasgasse o rosto de orelha a orelha. A partir daí, a viagem virou um filme de terror. A cada 5 ou 6 quilômetros, lá estava ele. Aparecia do nada na beira da pista, às vezes no meio de uma curva perigosa, sempre com aquela dança macabra e aquele sorriso infernal. Eu não conseguia mais ouvir música, não conseguia pensar, só conseguia procurar pela luzinha da lanterna na escuridão, antecipando o próximo encontro. O medo começou a virar desespero. Eu buzinei, joguei o farol alto, mas ele não reagia. Apenas continuava seu balé silencioso e grotesco na beira do abismo. Em uma das aparições, ele estava tão perto que pude ver seus olhos.
Eram duas cavidades escuras, vazias, como se não houvesse nada ali dentro. Cheguei no posto de gasolina da parada Graal, parecendo um fantasma. Estacionei o caminhão de qualquer jeito e saltei da cabine, tremendo da cabeça aos pés. Entrei na lanchonete e pedi uma dose de pinga e um café forte. Um outro caminhoneiro, um senhor já de cabelo branco, me viu naquele estado e se sentou na minha mesa. "Que foi, companheiro? Viu a assombração na serra?" Ele perguntou, meio de brincadeira. Eu contei tudo, a voz falhando. Falei do homem, da dança, do sorriso, das aparições. O sorriso do velho caminhoneiro desapareceu. Ele olhou para o fundo do seu copo de café e disse com a voz baixa: "Você teve sorte, rapaz. Você viu o dançarino da meia-noite." Ele me contou a lenda. Era o espírito de um motorista que tinha perdido a família toda num acidente naquela mesma serra. Ele sobreviveu, mas enlouqueceu de dor. Numa noite de chuva, igual àquela, ele parou o carro no acostamento, ligou o rádio numa música qualquer e dançou na frente dos carros que passavam, até que uma carreta o pegou em cheio. "Dizem que a alma dele ficou presa ali", o velho continuou. "Ele aparece para os caminhoneiros que rodam sozinhos de madrugada. Ele dança, e cada vez que você o vê, ele está te puxando mais para perto do destino dele. Se você o vir pela 7ª vez na mesma noite, ele te leva para dançar com ele no fundo do barranco." Meu coração parou. Eu contei nos dedos, tremendo. Eu o tinha visto 6 vezes. Naquela noite, eu não segui viagem. Dormi na cabine com todas as luzes acesas e o terço que minha mãe me deu apertado na mão. No dia seguinte, terminei o frete sob a luz do sol e jurei a mim mesmo nunca mais dirigir à noite. Muitos colegas não acreditam. Dizem que foi o sono, a solidão da estrada. Mas eu sei o que eu vi. Hoje vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo há alguns anos, quando eu ainda era caminhoneiro. É daquelas histórias que parecem mentira, mas juro pela memória da minha mãe que cada palavra é verdadeira. Era uma noite de inverno em 2019. Eu estava fazendo uma viagem de São Paulo até Porto Alegre. Já passava da meia-noite quando entrei numa estrada secundária, daquelas que cortam o interior. A lua estava cheia, mas as nuvens densas tornavam tudo mais escuro que o normal. Vocês que acompanham o canal sabem que sempre fui cético, nunca acreditei muito em histórias sobrenaturais. Mas o que aconteceu naquela noite mudou completamente minha forma de ver as coisas. Eu estava dirigindo tranquilo, ouvindo meu radinho de sempre, quando notei algo estranho pelo retrovisor. Uma luz fraca, meio amarelada, parecia seguir meu caminhão. No começo pensei que fosse outro veículo, mas a luz não tinha um formato definido. Diminuí a velocidade para ver melhor, e foi aí que meu sangue gelou. A luz começou a se aproximar do lado do caminhão, subindo pela lateral da carreta. O rádio começou a chiar, aquele chiado característico de interferência, sabe? E então, do nada, parou de funcionar. O ar dentro da cabine ficou pesado, difícil de respirar. Minha pele se arrepiou inteira quando percebi que a temperatura havia caído drasticamente. O vidro começou a embaçar, mesmo com o ar-condicionado desligado. Nesse momento, ouvi 3 batidas fortes na lateral do caminhão. Não eram batidas normais, pareciam vir de dentro da carreta. Lembrei que estava transportando eletrodomésticos, então não tinha como ter alguém ou algo vivo lá dentro. Acelerei o máximo que pude. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, acompanhando o ritmo da minha velocidade. A luz amarelada agora estava em toda parte, cercando o caminhão. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, avistei um posto de gasolina. Entrei cantando pneu, freei bruscamente e pulei para fora da cabine. Quando olhei para trás, tudo tinha desaparecido. A luz, as batidas, aquela sensação horrível, tudo sumiu como se nunca tivesse existido.
O frentista do posto me contou que não era a primeira vez que algo assim acontecia naquele trecho. Segundo ele, há muitos anos, um caminhoneiro havia desaparecido misteriosamente naquela mesma estrada, e desde então outros motoristas relatavam experiências semelhantes. Amigos, sei que muitos podem duvidar, mas essa experiência mudou minha vida. Hoje evito passar por aquela estrada, principalmente durante a noite. E sempre que encontro outros caminhoneiros, compartilho essa história como alerta. O que mais me impressiona é que, depois de postar sobre isso num grupo de caminhoneiros, recebi dezenas de mensagens de colegas que passaram por situações parecidas. Alguns até mais assustadores que a minha. Essa profissão já é naturalmente solitária e cheia de desafios. Passamos noites em claro, enfrentamos perigos nas estradas, ficamos dias longe da família. Mas quando algo inexplicável assim acontece, percebemos que há muito mais entre o céu e a terra do que imaginamos. Se você também é caminhoneiro ou conhece alguém da profissão, compartilhe essa história. Não para assustar, mas para alertar. Às vezes, é melhor fazer um caminho mais longo e seguro do que se arriscar em certas estradas, principalmente durante a madrugada. E você que chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se gostou dessa história real, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Nos comentários, conta pra gente se já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por uma situação assim. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Meu nome é Roberto e faz 30 anos que minha vida é o trecho. Já vi de tudo nesse Brasil de meu Deus. Boiadeiro tocando berrante em posto de gasolina, cidade que some na neblina e até chuva de peixe no meio do sertão. Mas nada, absolutamente nada, se compara à noite em que peguei a carga fria na divisa de Minas com a Bahia. Era uma daquelas viagens que a gente pega sem fazer muita pergunta. O frete era bom, o triplo do normal. E a única exigência era que eu rodasse a noite toda sem parar e não abrisse o baú do caminhão por nada nesse mundo. O sujeito que me contratou, um homem baixo, com um olho de vidro que parecia mirar o infinito, disse que a carga era sensível à luz e ao calor. É só levar do ponto A ao ponto B, sem curiosidade, que o dinheiro está na sua mão. Ele falou com um sorriso que não alcançava os olhos. O caminhão, um Scania antigo que eu chamava de Valente, roncava macio na escuridão. A estrada era um breu, cortada apenas pelos meus faróis. O rádio só chiava, então a única companhia era o zumbido do motor e meus próprios pensamentos. Lá pela terceira hora de viagem, um frio diferente começou a subir pela cabine. Não era o frio do ar-condicionado, que eu nem tinha ligado. Era um frio que vinha de dentro, que arrepiava a espinha e deixava um gosto de ferrugem na boca. Pelo retrovisor, notei uma névoa estranha saindo pelas frestas do baú. Uma fumaça branca e densa que dançava sob a luz da lua. Pensei em alguma falha no sistema de refrigeração, mas o painel estava normal. Tentei ignorar, aumentar o volume do chiado no rádio, mas o frio só aumentava. Chegou a um ponto que eu via minha própria respiração se condensando no ar, como se estivesse no pico mais alto da serra em pleno inverno. Foi então que os sussurros começaram. Primeiro, achei que era o vento, o cansaço pregando peças. Mas os sons ficaram mais claros. Eram vozes, muitas vozes, sobrepostas, como um mercado de peixe no inferno. E elas vinham de trás, do baú. Meu coração parecia um tambor desgovernado. O suor gelado escorria pela minha testa, apesar do frio congelante. As vozes eram um lamento, um coro de agonia que parecia arranhar as paredes de metal do caminhão. E, no meio do caos, uma voz se destacou, clara e próxima, bem no meu ouvido. "Me tira daqui, tá tão frio." Dei um pulo no banco, quase perdi o controle do Valente. Olhei para o banco do carona, vazio. O suor agora era uma cachoeira.
As mãos tremiam tanto que mal conseguiam segurar o volante. O que diabos eu estava carregando? A próxima cidade estava a uns 50 quilômetros. Pensei em parar, em chamar a polícia, em largar aquele caminhão no meio do nada e correr. Mas a imagem do homem, do olho de vidro e do dinheiro prometido me prendia ali. E um medo ainda maior me dizia que parar seria a pior coisa a se fazer. A tortura continuou por horas. Os sussurros se transformaram em batidas. Pancadas secas, ritmadas, contra a parede do baú, bem atrás da minha cabeça. Tum, tum, tum. Como se alguém ou algo estivesse desesperadamente tentando sair. Às vezes, as batidas eram frenéticas, acompanhadas de arranhões que pareciam unhas longas rasgando o metal. O ápice do pavor veio em uma curva fechada, no meio de uma serra deserta. Um solavanco mais forte fez a carga se mexer lá atrás. O som que veio a seguir foi o de ossos se quebrando, um estalo seco e oco que ecoou na cabine. E então, um silêncio mortal. O frio diminuiu. Os sussurros pararam, as batidas cessaram. O silêncio era ainda mais aterrorizante. Dirigi o resto do caminho em um estado de transe, os olhos pregados na estrada, com medo de olhar para o retrovisor. Entreguei o caminhão no endereço indicado, um galpão abandonado no meio de uma zona industrial. O mesmo homem do olho de vidro me esperava. Ele não perguntou nada. Apenas inspecionou o lacre do baú com um sorriso satisfeito. Ele me entregou um envelope grosso, cheio de dinheiro. Quando me virei para ir embora, ele segurou meu braço. Sua mão era fria como gelo. Você não ouviu nada, não é? Ele perguntou, o olho de vidro parecendo perfurar minha alma. Eu apenas neguei com a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Bom menino, ele disse, me soltando. Algumas cargas não gostam de viajar, reclamam um pouco, mas sempre chegam ao seu destino. Peguei meu carro e voltei para casa sem olhar para trás. Naquela noite, e em muitas outras que se seguiram, tive pesadelos com o frio e com os sussurros. Nunca soube o que havia naquele baú, e rezo a Deus para nunca descobrir. Mas às vezes, quando estou sozinho na estrada, no silêncio da madrugada, ainda sinto aquele frio na espinha e ouço bem baixinho uma voz lamentando: "Tá tão frio." E aí, meu amigo, eu piso fundo no acelerador, porque sei que tem certas cargas que não são para qualquer um transportar, e a minha cota de assombração eu já paguei naquela noite. Meu QRA é Sombra, mas meu nome de batismo é Everaldo. Faço a rota do Centro-Oeste há mais de 20 anos. Conheço cada buraco, cada curva traiçoeira, cada pátio de posto que serve um café decente. No meu mundo, a solidão é a passageira mais frequente e o único remédio para ela é o chiado do rádio PX. É ali, na faixa do cidadão, que a gente encontra um colega para bater papo, para avisar de perigo na pista, para não deixar o sono chegar. Mas depois de uma noite maldita no sertão de Goiás, o silêncio se tornou meu melhor amigo. Eu estava levando uma carga de grãos para um silo no meio do nada, uma daquelas entregas que te joga numa estrada de asfalto remendado, com dezenas de quilômetros entre uma alma viva e outra. A noite tinha caído como um pano preto, sem lua, sem estrelas. Era só eu, meu fiel trovão azul e o zumbido do motor. Passei pelos canais de sempre, o 5, o 16, mas estava tudo mudo. Nem um boa noite, nem um câmbio final. Um deserto de frequência. Por puro tédio comecei a girar o seletor, passando pelos canais mortos, só para ouvir o ruído da estática. Foi quando entre o 19 e o 20 eu ouvi. Não era um chamado de colega, era uma cantiga de ninar. A melodia era baixa, cheia de chiado, como uma fita cassete velha. Boi, 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 boi da cara preta. Uma voz de criança doce e fina, cantando bem devagarinho. Soltei o volante com o susto. Pensei que era alguma rádio pirata interferência. Peguei o PTT. Alô? Tem alguém na escuta? Qual o seu QRA? Só estática como resposta.
E então a cantiga voltou, um pouco mais clara. Pega essa menina que tem medo de careta. Um frio que não vinha da janela aberta correu minha espinha. Tentei mudar de canal, mas o botão parecia travado. A voz infantil continuava, repetindo a mesma estrofe. De novo e de novo. Era hipnótico e apavorante. Desliguei o rádio no botão. O silêncio na cabine chegou a doer no ouvido. Religá-lo era a última coisa que eu queria, mas a solidão era mais forte. Virei o botão de novo e, para meu alívio, o canal estava mudo. Respirei fundo. Coisa da minha cabeça. O sono tá batendo, murmurei. Segui por mais 1 hora. A estrada era uma linha reta e escura. Foi então que o rádio estalou de novo, sozinho. Tio, por que você correu? A voz era a mesma, a da criança. Mas agora não cantava, falava. E falava comigo. Meu sangue virou pedra de gelo. Apertei o PTT com a mão tremendo. Quem tá falando? Um risinho baixo, cheio de eco, saiu pelo alto-falante. Eu te vi. Você passou por mim. Meu coração martelava contra as costelas. Meus olhos varriam a escuridão lá fora. Não havia nada, nenhum carro, nenhuma casa, nenhum poste de luz. Estávamos só eu e a noite. Onde você tá, menina? Você tá perdida? Precisa de ajuda? Perguntei, tentando manter a calma. Eu não me perco mais. A voz respondeu, subitamente triste. O moço mal me deixou aqui, debaixo da gameleira grande. Faz frio. Gameleira grande? Lembrei de ter passado por uma árvore enorme e solitária na beira da estrada uns quilômetros atrás. Um marco estranho no meio da planície. A voz continuou, agora com um tom choroso. Você não vai voltar para brincar comigo? Eu tô trabalhando, filha. Não posso voltar, respondi, a garganta seca. O choro parou. O silêncio durou uns 10 segundos que pareceram uma eternidade. Então a voz voltou, mas tinha mudado. Perdeu toda a doçura. Era fria, arrastada, cheia de um ódio que nenhuma criança deveria conhecer. Então vou brincar com você aí. Naquele instante, o painel do trovão azul piscou e apagou. Os faróis morreram, me jogando numa escuridão absoluta. O motor engasgou e silenciou. O caminhão foi parando lentamente no meio da pista em um breu total. O único som era o da minha respiração ofegante e o chiado do rádio. Do alto-falante, a risada infantil voltou, alta e estridente, preenchendo a cabine. E misturado à risada, ouvi outro som, um arranhado lento e rítmico, do lado de fora, na porta do carona. Como se uma unha pequena estivesse riscando a pintura. Eu fiquei paralisado, olhando para a porta, esperando ver a maçaneta girar. Fechei os olhos, comecei a rezar a única oração que lembrava, um Pai Nosso gaguejado. A risada no rádio ficou mais e mais alta, distorcida, demoníaca. Então, tão rápido quanto começou, tudo parou. A risada, o arranhado. Um silêncio mortal. Com as mãos trêmulas, bati na chave. 1, 2, 3 vezes. Na quarta, o motor tossiu e pegou. Os faróis rasgaram a noite e o painel se acendeu. O rádio estava mudo. Não pensei 2 vezes. Engatei a marcha e pisei fundo, cantando pneu naquele asfalto esquecido por Deus. Não olhei pelo retrovisor. Não queria ver se tinha alguém parado no meio da estrada, sob a luz vermelha da minha lanterna traseira. Dirigi sem parar até o sol raiar e iluminar a estrada com uma luz segura. Na primeira cidade que encontrei, parei num eletricista e mandei arrancar o rádio PX. O homem me olhou estranho, mas fez o serviço. Joguei o aparelho numa caçamba de lixo. Hoje eu rodo em silêncio. Alguns colegas acham estranho, me chamam de antissocial. Eles não entendem que eu tenho medo do chiado, da estática entre os canais. Porque eu sei que naquelas ondas vazias, viajando pela escuridão do Brasil, tem alguém esperando. Uma criança que não quer ajuda, não quer companhia, só quer um novo amigo para brincar. Para sempre.
Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jorge. Tenho 54 anos e há 32 deles eu vivo na estrada. Conheço cada curva, cada buraco, cada posto de gasolina suspeito entre o Oiapoque e o Chuí. Já vi de tudo nesse asfalto: acidente feio, assalto, neblina que parecia o fim do mundo. Mas nada, absolutamente nada me preparou para o que aconteceu naquela madrugada na BR-116, a chamada Rodovia da Morte. E não foi por causa de acidente. Eu estava fazendo a rota Curitiba-São Paulo, um trecho que já fiz centenas de vezes. Puxava uma carga de bobinas de aço no meu Scania 113 azul, o Trovão Azul, como eu o chamo. Era por volta das 2 da manhã e eu estava atravessando o Vale do Ribeira, uma região famosa pela mata densa e pelas curvas traiçoeiras. A noite estava escura como breu, sem lua, e uma névoa rasteira começava a subir do asfalto, grudando nos faróis. O cansaço estava batendo, mas eu queria adiantar a viagem. O rádio só pegava chiado e interferência. Naquela solidão, você e o caminhão viram uma coisa só. O ronco do motor é a única música, a vibração do volante, a única companhia. Foi quando eu vi os faróis pelo retrovisor. No começo, não dei muita bola. É normal ter outros caminhões na estrada. Mas havia algo estranho. A luz era amarelada, fraca, como a de um carro muito antigo, e ele mantinha uma distância constante, uns 200 metros atrás de mim. Não tentava ultrapassar, não diminuía, apenas me seguia como uma sombra. Pensei, é algum colega com o rádio quebrado, pegando vácuo para economizar diesel. Mas depois de uns 20 minutos, comecei a ficar incomodado. A estrada estava completamente deserta. Eram apenas os meus faróis cortando a escuridão à frente e aquela luz amarelada insistente no meu espelho. Pisei um pouco mais fundo. O Trovão Azul respondeu, o motorzão roncando mais forte. Olhei no retrovisor. A luz amarelada continuava lá, na mesmíssima distância. Estranho. Meu Scania estava a quase 100 km/h numa subida leve. Que carro antigo conseguiria me acompanhar daquele jeito sem esforço? A névoa engrossou de repente e a visibilidade caiu para quase zero. Reduzi a velocidade por segurança, o coração começando a dar umas batidas mais rápidas. Foi aí que aconteceu a primeira coisa realmente bizarra. O chiado no rádio parou e foi substituído por uma música. Era uma melodia antiga, uma moda de viola triste, daquelas que meu avô ouvia. A qualidade do som era péssima, cheia de estática, como se viesse de um rádio de pilha velho. Que porra é essa? Murmurei, tentando mudar a estação. Nada. O dial estava morto. A música continuava, melancólica e fantasmagórica. Então eu ouvi outro som por cima da música e do motor. Uma batida. Toque, toque, toque. Vinha da lateral do caminhão. Um som metálico, rítmico. Pensei que pudesse ser um pneu, uma peça solta. Mas o som era muito nítido, muito intencional. Olhei pelo retrovisor lateral tentando enxergar alguma coisa na névoa. Não via nada além do reflexo das minhas próprias luzes. Toque, toque, toque. Mais alto agora. Parecia vir da porta do carona. Meu sangue gelou. A cabine do Scania é alta. Para alguém bater na minha porta, teria que estar em pé no estribo. E eu estava a 80 km/h no meio do nada. Minhas mãos suavam no volante. Olhei de novo para o retrovisor central. O veículo de trás tinha se aproximado. Agora eu conseguia ver o contorno dele na névoa. Era um caminhão. Um modelo muito antigo, com a frente arredondada, algo dos anos 40 ou 50, e estava completamente enferrujado, sem cor definida, como se tivesse sido arrancado de um ferro velho. Os faróis amarelados pareciam olhos doentios. O pavor tomou conta de mim. A moda de viola no rádio ficou mais alta, quase distorcida, e as batidas na porta se transformaram em pancadas violentas.
Tum, tum, tum. Era como se alguém estivesse esmurrando o metal, tentando entrar. Eu gritei, um som que nem reconheci como meu. Pisei fundo no acelerador, sem me importar com a neblina, com as curvas, com nada. O trovão azul urrou e eu mergulhei na escuridão, desesperado. Olhei para o espelho do lado do carona e o que eu vi vai me assombrar até o dia da minha morte. Por uma fração de segundo, a névoa se abriu e eu vi uma figura agarrada do lado de fora da minha cabine. Não era um homem. Era alto, esquelético, com braços e pernas compridos demais. Usava roupas escuras e rasgadas que se agitavam com o vento. Mas o rosto, eu não vi olhos nem nariz, apenas uma boca escancarada num sorriso impossivelmente largo, cheio de dentes que pareciam cacos de vidro. Ele virou a cabeça lentamente na minha direção e, mesmo sem olhos, eu senti que ele estava me vendo. Um dos seus braços se ergueu e bateu com o punho fechado contra o meu vidro, que estremeceu com o impacto. Foi a última coisa que vi. Instintivamente joguei meu caminhão para a direita, raspando a mureta de proteção. Ouvi um som terrível de metal se arrastando e um guincho agudo, desumano, que foi se perdendo na escuridão atrás de mim. Olhei pelo retrovisor. O caminhão antigo e seus faróis amarelados haviam sumido. A moda de viola no rádio cessou, dando lugar ao chiado de sempre. As batidas pararam. Eu não parei de dirigir até chegar ao primeiro posto de gasolina grande, quase em São Paulo com o sol já raiando. Saltei da cabine tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Fui direto para o lado do carona. A porta de aço estava afundada em 3 lugares, as marcas de punho perfeitamente visíveis no metal. E no vidro, arranhado e trincado onde a figura bateu, havia uma marca de mão. Era uma mão escura, oleosa, com dedos que eram longos e finos demais para serem humanos. Os frentistas acharam que eu tinha sido atacado por assaltantes. Eu não desmenti. Como eu poderia explicar a verdade? Como dizer que fui perseguido na rodovia da morte por um caminhão fantasma e atacado por uma criatura que não deveria existir? Até hoje, eu nunca mais dirigi à noite naquele trecho. Desvio, pego rotas mais longas, perco tempo e dinheiro, mas não passo ali. Porque às vezes, quando estou sozinho na estrada, no silêncio da madrugada, eu ligo o rádio e por entre o chiado, eu acho que ouço os primeiros acordes de uma moda de viola triste e sinto o caminhão balançar, como se alguém, com muito cuidado, tivesse acabado de subir no estribo. Meu nome é Marcos. Tenho 58 anos e rodo nesse trecho há mais de 30. Já vi de tudo um pouco nessa vida. Assalto, pneu estourando em curva fechada, colega que dormiu no volante e virou estatística. A gente aprende a ser duro, a ter o olho treinado e a não acreditar em história de assombração de beira de estrada. Pelo menos, eu não acreditava. Aconteceu numa madrugada de terça para quarta, no meio do inverno. Eu estava descendo a BR-116, a famosa Regis Bittencourt, que na época de chuva vira um sabão. Minha carga era de bobina de aço, pesada para diabo, e o bruto, meu Scania 113 azul, roncava macio debaixo de uma garoa fina e persistente que parecia não ter fim. Era por volta das 3 da manhã, a chamada hora do silêncio, quando nem o rádio PX pega direito e a estrada é sua e da escuridão. O trecho era aquele sinuoso, perto de Miracatu, cheio de curva e neblina. Os limpadores de para-brisa trabalhavam no ritmo de um coração cansado, empurrando a água de um lado para o outro. A única luz era a dos meus faróis, cortando a serração como 2 facas cegas. É um sentimento de solidão que só quem vive na estrada conhece. Você é um pequeno universo de metal e diesel se movendo por um vazio infinito. Foi numa dessas curvas, uma bem fechada à esquerda com um guarda-rail todo amassado de acidentes antigos, que eu a vi. Primeiro, foi só um vulto, uma mancha pálida no limite do meu farol alto.
Pensei que era um animal, uma capivara, talvez. Reduzi a velocidade, o freio motor assobiando baixo. Conforme o cargueiro se aproximava, a forma ficou mais nítida. Era uma mulher, parada no acostamento de terra batida, de costas para a estrada. Usava um vestido simples, de cor clara, que parecia fino demais para o frio cortante que fazia. O cabelo, escuro e comprido, escorria pelas costas, encharcado pela garoa. O primeiro instinto foi pensar que era problema. Alguém que o carro quebrou, ou pior, isca para assalto. Mas não havia carro nenhum, nem luz de pisca-alerta, nada. Só ela, imóvel, como uma estátua. Passei devagar, o coração já batendo um pouco mais forte. O normal seria buzinar, oferecer ajuda pelo rádio, mas algo me travou. Foi o jeito que ela estava parada. Tinha algo de errado. Quando meu caminhão emparelhou com ela, eu virei a cabeça para olhar pela janela do passageiro. E foi aí que o sangue gelou nas minhas veias. Ela se virou, devagar, com um movimento que não parecia humano, meio travado. O rosto era de uma palidez doentia, quase cinza sob a luz fraca do painel. Mas não foi isso o que me apavorou. Foram os olhos. Eram 2 buracos vazios, sem vida, fixos num ponto além de mim, além do caminhão, como se estivesse olhando através do mundo. E o vestido, o que de longe parecia ser só uma cor clara, de perto estava sujo de terra e rasgado, como se ela tivesse sido desenterrada. Pisei fundo no acelerador. O motorzão do Scania urrou, a fumaça preta cuspiu pelo escapamento e eu saí dali cantando pneu, coisa que nunca faço com carga pesada. Meu corpo inteiro tremia. Agarrei o volante com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Olhei pelo retrovisor direito, o coração na boca. Ela ainda estava lá parada no mesmo lugar, a figura pálida diminuindo na escuridão e na chuva. É o sono, Marcos, é o cansaço, eu repetia para mim mesmo. Você tá vendo coisa? Tentei ligar o rádio, procurar uma música, qualquer coisa, para quebrar o silêncio medonho que tinha se instalado na cabine. Só chiado. Continuei dirigindo por uns 10, talvez 15 quilômetros, já me convencendo de que a minha mente tinha me pregado uma peça. A gente fica muito tempo sozinho, a cabeça começa a criar coisa. Foi quando eu vi de novo, lá na frente no acostamento, a mesma figura pálida, o mesmo vestido, parada exatamente da mesma forma. Impossível, simplesmente impossível. Não tinha como ela ter chegado ali antes de mim. Eu estava a mais de 80 por hora. Um arrepio violento subiu pela minha espinha e o suor começou a escorrer pela minha testa, gelado. Dessa vez, eu não diminuí. Travei os dentes e acelerei ainda mais, passando por ela como um foguete. Não tive coragem de olhar para o lado. Mantive meus olhos fixos na linha branca da estrada, que dançava hipnoticamente na minha frente. Mas eu senti o frio invadir a cabine. Um frio que não era da noite. Era um frio de túmulo. E um cheiro de terra molhada e de flores velhas murchas. O cheiro de velório. Minhas mãos suavam tanto que o volante parecia escorregar. Comecei a rezar, um Pai Nosso atrapalhado, as palavras se embolando na minha boca seca. Eu só queria ver as luzes de um posto de gasolina, de um restaurante, qualquer sinal de vida. Foi aí que olhei por um segundo para o espelho do lado do passageiro. Eu não devia ter olhado. O rosto dela estava lá, não na estrada, mas refletido no vidro do espelho, colado ao meu. Os olhos vazios me encarando, a boca se abrindo lentamente, sem emitir som. O grito ficou preso na minha garganta, um nó de puro pavor. Puxei o volante com força, o caminhão deu uma guinada perigosa na pista molhada, e a carga de aço lá atrás rangeu, protestando. Consegui endireitar o bruto e não olhei mais para o espelho. Fui o resto do caminho olhando só para frente, chorando como uma criança, pedindo a Deus para aquilo acabar. Rodei até o primeiro posto com gente, uns 30 quilômetros depois.
Entrei no pátio quase batendo numa bomba de diesel, desliguei o caminhão de qualquer jeito e desci tremendo tanto que mal conseguia ficar em pé. Entrei na lanchonete, o rosto branco como papel. O frentista, um senhor já de idade, me olhou e acho que viu o pavor nos meus olhos. Viu ela também, né, chefe? Ele perguntou sem rodeios, me servindo um café forte com a mão firme. Eu só consegui balançar a cabeça, confirmando. Aparece de vez em quando nessa época de chuva, ele continuou, a voz baixa. Dizem que foi uma moça que morreu num acidente naquela curva há muitos anos. O noivo dormiu no volante, voltando da festa de casamento. Ela fica lá, esperando por ele, procurando uma carona que nunca vai chegar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei no pátio do posto até o sol raiar, com todas as luzes da cabine acesas. Nunca mais passei naquele trecho de madrugada. Se a noite me pega perto dali, eu encosto e espero o dia clarear. Porque tem coisas na estrada que não estão no mapa e que nenhuma experiência de 30 anos te prepara para enfrentar. E toda vez que a chuva fina começa a cair no para-brisa, no meio da escuridão, eu ainda sinto aquele frio na cabine e olho, contra a minha vontade, para o espelho do lado do passageiro, com medo de ver aqueles olhos vazios me encarando de volta. Meu nome é Kleber e faz 22 anos que minha casa de verdade é a cabine do meu Mercedes. Já cruzei esse Brasil de ponta a ponta mais vezes do que consigo contar. A gente que vive nesse ramo aprende a ser cético. Houve muita história em parada de caminhão, a maioria aumentada, inventada por gente que fica tempo demais sozinha com o barulho do motor na cabeça. Eu era um desses, que ouvia e só balançava a cabeça rindo por dentro, até aquela noite na 381. A BR-381, principalmente o trecho de Minas que eles chamam de Rodovia da Morte, não tem esse apelido à toa. É uma estrada traiçoeira, cheia de curvas que te abraçam para te matar, com um sobe e desce que testa o freio e a fé de qualquer um. Eu vinha de São Paulo, carga de verdura, precisando chegar em Belo Horizonte no primeiro horário do dia seguinte. Era o aniversário da minha filha mais nova, e eu tinha prometido que pelo menos ligaria de manhã, já descarregado. A viagem vinha se arrastando. Uma chuva fina e intermitente deixava o asfalto liso, e uma neblina baixa começava a se formar nos vales, subindo pelas encostas como um fantasma. Era pouco mais de 1 da manhã. Eu estava num trecho particularmente isolado, um ponto cego que a gente já conhece. Sem sinal de celular, sem comunicação no rádio PX, nada. Só você, Deus e a estrada. Foi quando o painel do meu bicudo começou a piscar. As luzes todas fraquejaram, como um suspiro cansado. A agulha do contagiros tremeu e caiu. O motorzão, que roncava firme, começou a engasgar, tossir, e em questão de segundos silenciou. O caminhão foi perdendo velocidade até parar completamente no acostamento estreito. Um silêncio mortal caiu sobre a cabine, quebrado apenas pelo som da chuva batucando no teto. Primeiro veio a raiva. Não pode ser, não agora, eu praguejei, batendo no volante. Tentei dar a partida, nada, nem o barulho do motor de arranque. Pane elétrica total. Um breu completo lá fora e eu, um alvo fácil no meio do nada. O medo começou a subir pela boca do estômago. O maior pavor de um caminhoneiro não é o tombo, é ficar parado, vulnerável, na mão de quem não presta. Peguei minha lanterna, desci na chuva fria e abri a caixa de fusíveis. Tudo parecia no lugar. Tentei mexer nos cabos da bateria, apertar os terminais. Nada. Absolutamente nada. Depois de meia hora de luta inútil, ensopado e tremendo de frio e de nervoso, eu desisti. Sentei no banco do motorista, a cabeça encostada na janela, vendo a neblina ficar mais e mais densa. Eu estava entregue à sorte. Foi quando eu vi uma luz. Não era farol de carro, era uma luzinha fraca, amarelada, que balançava devagar, vindo na minha direção pelo acostamento.
Parecia um lampião. Meu corpo enrijeceu. Ninguém anda a pé numa estrada daquelas, àquela hora, com um lampião. O coração disparou, pensei em pegar o facão que guardo debaixo do banco. A luz se aproximou, e com ela, a silhueta de um homem. Era um senhor, já de idade avançada. Negro, de cabelo todo branco, um pouco curvado. Vestia uma calça e uma camisa simples, de algodão, e nos lábios segurava um cachimbo de piteira longa, que soltava uma fumaça com um cheiro adocicado. Na mão, ele carregava um lampião antigo de querosene que jogava uma luz quente e trêmula ao seu redor. Ele parou ao lado da minha janela e olhou para mim. Não com curiosidade, mas com uma calma que desarmaria um exército. Os olhos dele eram fundos, mas brilhavam com uma sabedoria que eu nunca tinha visto. "A noite está difícil, meu filho?" ele perguntou, a voz rouca, mas suave, que parecia fazer parte do som da chuva. Eu não sabia o que responder. Estava perplexo. "O caminhão deu pane elétrica, meu senhor. Morreu tudo." Ele deu uma baforada no cachimbo. A fumaça dançou na frente do lampião. Ele não olhou para o motor nem para a caixa de fusíveis. Olhou para dentro da cabine, diretamente para mim. "O problema não é de força, é de fé", ele disse enigmaticamente. "Às vezes, o circuito se cansa de levar tanto peso sozinho. Precisa de um sopro." Eu não entendi nada. Achei que era um velho meio caduco que morava por ali. Ele se aproximou da porta, apontou com a ponta do cachimbo para um ponto debaixo do painel, perto da minha canela direita. "Tá vendo aquela caixinha preta cheia de fio, a dos relés?" Tô vendo", gaguejei. "Pois então, dê 3 batidinhas nela, nem forte nem fraco, com a mão fechada, mas tem que ser com vontade de chegar em casa, com fé de que vai dar certo. Vá, meu filho." Aquilo era o conselho mais absurdo que eu já tinha ouvido na vida. Eu sou mecânico amador, sei que dar tapa em relé não conserta pane elétrica geral. Mas eu estava desesperado. Olhei para aqueles olhos calmos e, por algum motivo, senti uma confiança que não vinha de mim. Me inclinei e, sem questionar, dei 3 batidas secas na caixa de relés, pensando na minha filha, na minha esposa, na promessa que fiz. No 3º toque, aconteceu. O painel se acendeu com toda a força, as luzes da cabine brilharam e o rádio, que estava mudo, chiou e voltou a funcionar numa estação qualquer. Virei a chave na ignição e o motor do Mercedes pegou de primeira, roncando alto e redondo, como se nunca tivesse parado. Eu fiquei paralisado. Uma onda de choque e alívio me percorreu por inteiro. Virei-me para a janela, com lágrimas nos olhos, para agradecer ao velho senhor. Ele não estava mais lá. Abri a porta e pulei para fora. Olhei para os 2 lados da estrada. Nada, só a escuridão, a chuva e a neblina densa. Ele tinha sumido, desaparecido sem deixar rastro. Não havia som de passos, nem luz de lampião se afastando. A única coisa que ficou foi o cheiro suave e doce do fumo de cachimbo que pairou no ar por um instante e depois se desfez na chuva. Segui viagem em estado de choque. Não parei até chegar no primeiro posto de gasolina grande, já perto de Betim. Contei a história para o vigia noturno, um senhor de Minas que já tinha o cabelo mais branco que o meu. Ele me ouviu com atenção, sem demonstrar surpresa. Quando terminei, ele apenas sorriu, um sorriso triste. "O senhor teve uma ajuda boa, amigo. Foi abençoado", ele disse. "Esse trecho aqui é protegido. De vez em quando, o pai João da estrada vem dar uma mão para quem é de bem e está em apuro. O senhor não foi o primeiro, e nem vai ser o último a receber a visita dele. Até hoje, eu não sei explicar direito o que aconteceu naquela noite. Não foi assustador como uma assombração. Foi outra coisa, profundo. Uma prova de que a estrada tem seus próprios mistérios, suas próprias leis. Agora, no meu painel, do lado da imagem de São Cristóvão, tem uma pequena figa de madeira e um saquinho com um pouco de fumo de rolo. Não sou mais cético.
Aprendi da maneira mais difícil que nas madrugadas silenciosas e solitárias a gente nunca está completamente sozinho e que às vezes a melhor ferramenta não é a chave de roda, mas a fé. Meu nome é Osvaldo. Na época eu tinha uns 30 e poucos anos, cheio de marra, achando que já tinha visto de tudo. Rodava num 1620 já meio surrado, levando uma carga de adubo para o interior de Goiás. Era uma daquelas viagens que parecem não ter fim. A estrada é uma reta só, cortando um mar de nada debaixo de um céu coalhado de estrelas. É bonito, mas depois de 10 horas vira uma tortura. Era a segunda noite na estrada. Passava das 2 da manhã. O sono pesava feito chumbo nas pálpebras e o café na garrafa térmica já tinha virado uma lama fria. A única coisa que me mantinha acordado era o modão do Tião Carreiro saindo chiado dos alto-falantes. Eu estava no meio do nada absoluto. O tipo de lugar onde, se você quebrar, a carcaça fica para contar história. Foi quando os faróis pegaram alguma coisa na pista. Não era um animal. Era grande demais, escuro e disforme. Pisei no freio com força, o caminhão deu aquela chorada. A carga lá atrás balançou e o cheiro de pneu queimado invadiu a cabine. Parei a uns 20 metros do objeto, desci com a lanterna na mão, o coração batendo na garganta já pensando em carcaça de pneu, peça de algum colega que se foi. Mas não era nada disso. Era um saco grande, de lona grossa e escura, do tipo que usam para carregar grãos ou entulho. Estava amarrado com uma corda grossa, cheia de nós apertados, e estava pesado. Tentei arrastar para o acostamento e senti o peso morto lá dentro. A primeira coisa que um cara normal pensaria seria: isso é problema. Podia ser droga, contrabando, qualquer coisa que terminaria comigo mofando na cadeia. Mas o cansaço e a solidão te deixam burro. Pensei diferente. Pensei, e se for alguma coisa de valor? A ganância é uma desgraça. Com muito esforço, joguei o saco na carroceria, bem no canto, e cobri com uma lona velha. A ideia era abrir no próximo posto, na luz do dia. Voltei para a cabine, o suor escorrendo frio na minha nuca. Dei a partida e segui viagem. Foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, veio o cheiro. Um cheiro adocicado, enjoativo. Parecia carne que começa a passar do ponto, misturado com um perfume de flor barata, tipo flor de velório. Tentei abrir a janela, mas o cheiro parecia estar dentro da cabine, impregnado no estofado. Depois vieram os sons. Eu ouvia um arrastar. Um som abafado vindo lá da carroceria. Shhh, shhh. Como se o saco estivesse se movendo sozinho, se esfregando no assoalho de madeira. Eu dizia para mim mesmo que era a carga se ajeitando, o vento, qualquer coisa, mas o som era ritmado demais, intencional demais. O rádio começou a falhar, não era só chiado. A música se distorcia, a voz do cantor ficava lenta, grave, como um disco tocado na rotação errada. Desliguei. O silêncio que se seguiu foi pior. Porque no silêncio eu ouvia com mais clareza o arrastar lá de trás. E ouvia outra coisa também. Um som baixo, úmido, um choro. Não era choro de criança nem de mulher. Era um som gutural, um soluço que parecia vir do fundo de um poço, cheio de dor e fome. O pavor me pegou de um jeito que eu nunca tinha sentido. Meu corpo inteiro gelou. O cabelo da nuca se arrepiou. Olhei pelo retrovisor, mas só via a escuridão e a lona preta. O choro continuava, agora mais perto. Parecia estar vindo da parede de metal bem atrás da minha cabeça. Pisei fundo. Eu não queria mais saber o que tinha naquele saco. Eu só queria chegar a um lugar com luz, com gente, mas a estrada continuava vazia. Na minha cabeça, eu via a lona se mexendo, os nós da corda se afrouxando sozinhos. Foi quando eu senti o toque. Uma mão fria e úmida pousou no meu ombro direito. Eu gritei, um grito rasgado de puro terror. Puxei o volante com tudo. O caminhão saiu da pista, comeu o acostamento e só parou
quando a frente bateu num barranco de terra. O impacto me jogou contra o volante. Fiquei ali, por um segundo, tonto, o gosto de sangue na boca. Não tinha ninguém na cabine. Olhei para o banco do carona, para o espaço atrás dos bancos, vazio. O cheiro de podridão era insuportável. E o choro agora estava dentro da cabine comigo. Alto, desesperado. Não pensei duas vezes. Abri a porta e me joguei para fora, correndo pela estrada escura sem olhar para trás. Corri como um louco por uns 2 quilômetros, até que vi os faróis de outro caminhão vindo na direção contrária. Me joguei na frente dele, fazendo sinal. O motorista, um gaúcho gente boa, parou, assustado com o meu estado. Contei a história para ele, tremendo e chorando. Ele não riu de mim. Ele olhou para o meu caminhão parado lá longe e se benzeu. Voltou comigo com um facão na mão. Quando chegamos, a primeira coisa que notei foi o silêncio. O choro tinha parado. O cheiro tinha sumido. Subimos na carroceria. A lona que eu usei para cobrir o saco estava jogada num canto. E o saco? O saco estava aberto. A corda estava caída ao lado, intacta, sem nenhum nó desfeito. Dentro do saco não havia nada. Só uma mancha escura e úmida no fundo da lona e um tufo de cabelo comprido e preto, grudado numa gosma escura. Nunca mais voltei naquele caminhão. Abandonei tudo ali. A empresa me processou, perdi o emprego, mas não me importei. Até hoje, mais de 20 anos depois, eu durmo de luz acesa. E tem noites que eu acordo no meio da madrugada, com o suor gelado escorrendo pelo rosto, porque eu sinto de novo aquela mão fria e úmida no meu ombro, e ouço aquele choro faminto bem do lado do meu ouvido. Tem carga que a gente pega na estrada que não se descarrega nunca mais. Meu nome é Everaldo. Hoje eu mexo com frete curto, coisa de cidade, horário comercial. Mas por 20 anos, minha vida foi o asfalto. Rodei por tudo que é buraco nesse país, e se tem uma coisa que aprendi, é que a solidão da estrada à noite tem dentes. Ela te mastiga, te engole, e se você não tomar cuidado, te cospe no inferno. Essa história aconteceu na BR-262, cruzando o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Quem já rodou por lá sabe como é. De dia é uma beleza que não acaba mais. De noite é um breu. Um oceano de escuridão sem margem, onde os únicos sons são o motor do seu bruto e os bichos que você não consegue ver. É um lugar onde o mundo parece fino, frágil, e o que existe do outro lado está a um passo de distância. Eu estava tocando meu Volvo FH, um cabeça chata, que era meu orgulho. A carga era peça de trator, coisa pesada, sem pressa. Eu gostava de viajar à noite nesse trecho. Era mais fresco, e o movimento era quase zero. Minha única companhia era o rádio PX, o bom e velho faixa do cidadão. A gente troca ideia, avisa de polícia, de acidente, espanta o sono e a solidão. Era quase 1 da manhã. Eu estava num trecho famoso por ser um vácuo, um ponto cego. Sem sinal de celular, sem rádio FM, e até o PX ficava mudo. Por isso, quando o alto-falante chiou e cuspiu uma voz, eu quase pulei do banco. O sinal era fraco, cheio de estática, como se viesse de muito longe ou de um aparelho com defeito. Era a voz de um homem, ofegante, apavorada. Alguém na escuta? Câmbio. Pelo amor de Deus, alguém copiou? QRA Valdecir. Eu tô parado no acostamento, uns 20 quilômetros depois da ponte. A carga! A carga! A voz falhou, engolida pelo chiado. Eu peguei o microfone, o famoso PTT. Aqui é o gaúcho QRA Everaldo. Copiei seu chamado, colega. Qual o seu problema aí? É pneu? Assalto? Repete o QTH. Câmbio. A resposta demorou. Quando veio, a voz de Valdecir era um sussurro trêmulo, cortado por um som estranho no fundo. Um som de arranhado, unha em metal. Gaúcho. Pelo amor de Deus, fica longe daqui. Não para.
A carga está se mexendo. Eu tranquei por fora, mas ela está se mexendo. Está arranhando a porta por dentro. Eu franzi a testa. Que tipo de carga você leva aí, Valdecir? É gado? Porco? Câmbio? Não, não. Ele soluçou. É frigorificada. Carne. Era para ser só carne. O som de arranhado ficou mais alto, mais frenético. E agora era acompanhado por batidas. Batidas surdas, pesadas, vindo de dentro do baú dele. Valdecir, se acalma. Pode ser só o balanço, a refrigeração. Tentei racionalizar, mas um arrepio já subia pela minha espinha. Não é balanço! Ele gritou, a voz explodindo em pânico. Tá arranhando faz 1 hora e tem um cheiro doce. Eu sinto daqui da cabine. Ah, meu Deus, o trinco. A transmissão foi cortada por um som que me assombra até hoje. Um estalo metálico, alto e seco. O som de uma tranca pesada de container cedendo. Depois, o grito. Não foi um grito de susto, foi um grito de quem vê o impensável, um som gutural de puro terror que foi abruptamente cortado por um barulho molhado, um som de carne sendo rasgada, de ossos quebrando, e então, silêncio. Valdecir, Valdecir, responde! Eu gritei no rádio. Nada. Apenas o chiado do canal aberto. O silêncio que ficou era 1000 vezes mais assustador que os gritos. Meu corpo inteiro tremia, meu instinto berrava para eu dar meia volta, acelerar na direção contrária. Mas o código da estrada, a imagem de um colega precisando de ajuda, eu não podia. Desliguei o rádio e pisei fundo, engolindo o asfalto na direção dele. 20 quilômetros depois, eu o vi. Um Scania branco, frigorífico, parado torto no acostamento, com as luzes todas apagadas. Parecia uma carcaça abandonada. Parei meu Volvo uns 50 metros atrás, os faróis altos iluminando a cena. O silêncio era total. Peguei minha lanterna mais forte e uma barra de ferro. Cada passo que eu dava no asfalto parecia ecoar naquele breu pantaneiro. O ar era pesado, úmido e tinha um cheiro. O cheiro adocicado e enjoativo que Valdecir mencionou. Cheiro de açougue velho e flores podres. Cheguei na cabine do Scania. A porta do motorista estava escancarada. Apontei a lanterna para dentro. O microfone do rádio estava no chão, a cabine remexida. Havia uma poça escura e pegajosa no assento do motorista. Meu estômago revirou. Chamei por Valdecir. Nenhuma resposta. O medo me dizia para ir embora, mas a curiosidade, a necessidade de entender, me puxou para a traseira do caminhão. A porta direita do baú frigorífico estava aberta, balançando lentamente com a brisa. A tranca de metal estava retorcida, quebrada de dentro para fora. Do vão escuro da porta escorria um líquido escuro e espesso que formava uma poça no chão. Meu coração parecia um tambor. Levantei a lanterna. O facho de luz penetrou a escuridão gelada do container. O que eu vi ali vai queimar na minha retina até o dia da minha morte. Não era carne de boi. Pendurado nos ganchos, onde deveriam estar as carcaças, havia coisas. Formas vagamente humanas, pálidas, de pele esticada e brilhante. Os membros eram longos demais. As articulações se dobravam em ângulos impossíveis. Não tinham rosto, apenas bocas redondas e escuras, abertas num grito silencioso. Eram vários deles, pendurados como peças de roupa num varal macabro. E no meio deles, empalado num dos maiores ganchos, estava o que sobrou de Valdecir. Ou o que eu acho que era ele. O uniforme da transportadora estava rasgado, o corpo retalhado e o rosto estava virado na minha direção, os olhos arregalados, congelados numa expressão de horror absoluto. Foi quando uma daquelas coisas se mexeu. Devagar, a cabeça sem rosto de uma das criaturas virou na minha direção. Um som baixo, um estalo úmido veio de dentro do baú. Eu não gritei, o som não saiu. O terror me paralisou por completo. Soltei a barra de ferro, que caiu no chão com um barulho estrondoso. O som quebrou o feitiço. Virei-me e corri.
Corri como nunca tinha corrido na vida, de volta para o meu caminhão, sem olhar para trás, sentindo aqueles não-olhos queimando nas minhas costas. Entrei na cabine, dei a partida e saí dali cantando pneu, jogando cascalho para todo lado. Não olhei pelo retrovisor. Não precisei, porque quando engatei a quinta marcha, a uns 500 metros de distância, eu ouvi, vindo de trás, ecoando pela noite pantaneira, um coro de gritos agudos e famintos. Nunca contei isso para a polícia. Me internariam num hospício. Abandonei a profissão um mês depois, mas o som do rádio nunca mais saiu da minha cabeça. E tem noites que eu acordo suando frio, porque juro que ouço bem baixinho o chiado da estática. E no meio dele, um som de unhas arranhando o metal do lado de fora da janela do meu quarto.